com esse risco fiscal e com esse tamanho de dívida, acho que fica difícil. Então o governo agora, ele tem a obrigação de vir a público e apresentar alguma medida. Alguma Corte de solução. gastos, seja lá o que for, né? Wagner, quer dizer, eu queria saber, né, que agora o Trump agora, ele vai ser o novo presidente aí dos Estados Unidos. E o que vai acontecer? A economia dos Estados Unidos, ela vai subir? E também depois a gente pode falar os desdobramentos, né, o que pode acontecer com o Brasil. Como que o mundo tá agindo agora nesse primeiro dia, né, que já foi consolidado. Bom, Trump ganhou. A gente já viu o dólar subindo muito agora. Assustou um pouco, né? Que você fala, caramba, nosso poder de compra tá sendo diluído. E qual que é a sua visão? O Trump ganhando, assim, tem primeiro as implicações globais, né, da postura do Trump em si, e claro que vai impactar o nosso país e já impactou no dia de hoje. Vamos fazer essa conta inversa, né? Ao invés de falar do global, vamos falar daqui Sim. do Brasil primeiro, para depois levar para um contexto maior. Por que o dólar subiu? Acho que é isso que todo mundo quer saber. Por que o dólar está subindo? O Trump vai ganhar, ou seja, qual é o contexto em si por trás disso? Qual é o fundamento do dólar ter subido? O Trump ganhando, né? Os investidores avaliam que a política do Biden, dos democratas em si, que é da Kamala Harris, tem tido alguns problemas depois da pandemia, né? E alguns desses problemas é o aumento descomunal da dívida pública. Inclusive, no ano passado, o que fez com que o Biden perdesse muito do parlamento americano, né, e apoio, foi exatamente ter que aumentar o teto de gastos, né, porque gastou-se muito, claro que por conta da pandemia, não culpando ele especificamente, aqui também esteve, né, Bolsonaro, todo mundo teve essa questão, todo mundo teve uma pandemia para gerir. Alguns geriram de uma forma positiva, outros nem tanto. E isso nem nada tem a ver com o impacto de Banco Central. Vamos colocar aqui primeiro falar de política fiscal, que é departamento do governo, qualquer governo. Então o Biden, ele acabou tendo gastos demais, porque os democratas, eles têm uma política parecida com o nosso governo atual, Sim. né? Que Esquerda e tal. eles se afinam mais com projetos sociais e tudo mais. Esses projetos sociais, se não tiver uma estrutura monetária por trás, de onde vai sair esse dinheiro para a gente custear isso? Acaba que você amplia a dívida e em um mercado que nós estamos hoje atualmente, uma taxa de juros muito altas, essa dívida é uma bola de neve, ela vai ser alavancada no futuro. E isso quebra qualquer país. E com o Trump voltando, a expectativa do Trump, memórias de mercado do seu último posto como presidente, foi de que o Trump ele apoiou muito políticas fiscais internas, favoreceu muito empresários, o que aconteceu com que a economia dos Estados Unidos ela tivesse ali um impacto positivo domesticamente falando, para depois a gente pensar num contexto global. Sim. Então o mercado está apostando que isso vai voltar, principalmente agora, precisa de uma mudança. Eu acho que o Biden, ele, claro que a idade pesou e tudo, e com o tempo ele não é mais o cara que assumiu. Ele ficou depreciado mentalmente, fisicamente. Doença, né? Doente, né? E acaba que os investidores, falando propriamente disso, até a população, a gente percebeu que era só investidores, mas agora a população inteira dos Estados Unidos queria um presidente com postura. E o Biden, e o Trump, ele é esse cara, né? Ele é briguento, ele vai comprar guerra com todo mundo. Mas eles sabem que vai ter um cara que vai saber o que está fazendo, pelo menos. Não vai mudar muita coisa no contexto de dívida, que o Trump também ele vai fazer. Todo político é assim, né? Mas ele vai mudar. O mundo hoje precisa de mudança. Não tá legal como tá. Então precisa mudar. Se vai ser bom, vai ser ruim, não sabemos. Então o Trump voltando, todo mundo quer agora comprar Estados Unidos. Como todo mundo quer comprar Estados Unidos, volta, né? O paraíso desce, todo mundo quer se posicionar da melhor maneira possível, já sabendo que as taxas de juros vão subir, os treasuries já caem hoje porque eles querem se posicionar na curva futura. E isso faz ter um impacto muito grande na paridade com as moedas globais. Hoje o dólar bateu em todo mundo. Ninguém ganhou dólar. Euro, Libra, Yen, peso mexicano já acordou perdendo 3%. O real abriu perdendo 2%. Então, hoje, o que nós precificamos aqui, o que tem o poder de ajustar e qual é o impacto do Trump ganhar, ele vai forçar o nosso governo a criar uma política fiscal que consiga brigar com o câmbio lá fora. Senão... E não é departamento de Banco Central. O Banco Central ele precisa trabalhar em aliança com o Conselho Monetário Nacional, que é governo fiscal. Quando eu falo fiscal, eu falo de dívida. O Trump já ganhou lá por conta disso. Então, se não tomar cuidado aqui, o governo está muito ruim com relação ao cenário futuro. Se eles pretendem ficar mais tempo no poder,
Para 2026, com esse risco fiscal e com esse tamanho de dívida, acho que fica difícil. Então o governo agora, ele tem a obrigação de vir a público e apresentar alguma medida. Alguma Corte de solução. gastos, seja lá o que for. Né? Não ficar viúva da desoneração da folha. A gente ia tentar cortar gasto, mas a desoneração da folha não vai dar mais agora. Perderam essa guerra. Agora é questão de você criar outra. Sei lá, você reduzir ministério, você fazer... Cortar, que tem muito penduricário no governo, muito. Se você cortar ministérios, são furacão. 50 ministérios. Se você cortar 10% dos ministérios, você já vai economizar ali 10, 15 bi. Se você conseguir cortar um pouco dos benefícios fiscais a grandes empresários que de fato, que eram um dos projetos de campanha do governo, a gente já consegue mais uns 10 bi. Tô jogando aqui, eu não sou o cara que vai dizer o que deve ou não ser feito, e sim eles, mas alguma coisa tem que ser feito, porque real já tá batendo 5,80, já tá fazendo preço ali. Curva de dólar, postei esses dias, para quem não conhece, a curva de dólar é o que dá preço pro dólar no futuro. A curva de dólar para 5 anos está em R$8. Então, se tem gente travando o dólar a R$8, a curva de dólar tá lá. Strikes e opções abrindo acima de R$6. Então, caramba, tá todo mundo puxando. Tá travando o câmbio para cima de 5,80. Quando você acha que. Assim, você disse que ele travou quanto? R$8? R$8. Nossa, para 2029. Apostando porque o dólar vai chegar a R$8 em 2029. Exatamente. Isso se trata. Tem pessoas em skin the game, então. Na verdade, quando a gente fala assim, é uma estrutura de hedge, né? Você compra dólar caro, mas está vendendo alguma coisa aqui, porque também você não pode ficar contando que o dólar vai lá. O dólar vem para R$3, você quebra. Mas o mercado ele é futuro. Por isso que existe a curva futura. Os contratos futuros, eles estão aí para isso, para serem precificados em cima do contexto futuro. E o contexto futuro ele é muito vulnerável ao fiscal. A dívida que o país faz, a quanto está arrecadando, quanto é que vai crescer e quanto é que tem de inflação. Essa é a conta, é a curva de Phillips que eu sempre falo. Então, dentro desse contexto, o mercado ele vai jogando preço no futuro. E se lá na frente não arrefece, isso é trazido a valor presente. E aí a gente vê esse câmbio absurdo da maneira que está agora. E você acredita, Wagner, se o governo não apresentar nada, o dólar ele bate 6 e pouquinho? Tecnicamente já bateu hoje, né? A abertura do... O Google deu, né? O Google deu, né? Foi um bug, né? Foi um bugzinho. Mas a primeira Petax bateu 5,80. A primeira janela já cravou Petax 5,80. O primeiro negócio no leilão do dólar futuro foi em 5,90. Então abriu em 5,90 e veio cair. O que fez o dólar cair hoje? Nós estamos... Tem Selic, né? Daqui a pouco, acho que vai até sair daqui a pouco, 6 horas, taxa Selic. Mas ontem a gente começou uma reunião muito importante para discussão, né, com toda a pasta da Fazenda, a ministra do Planejamento e todo mundo ali, né, Rui Costa, para poder discutir de fato o que vai ser cortado. Se o governo vem a público e faz um corte de 2% na natureza de 2 ou 3% do PIB, isso já é muito dinheiro para a gente, muito dólar aqui em circulação. Porque isso faz com que a dívida arrefeça, risco país baixa, o risco país é uma fórmula que bota preço no dólar. Risco país baixando, a gente abre porta para mais investimento estrangeiro. E entrando mais dólar, consequentemente, o dólar cai. O Banco Central não pode, até pode atuar, mas qual é a visão do Banco Central? Por que o Banco Central não queima reservas se tem 400 bi? Não é um dólar alto de inflação. Né? Então, ou seja, primeiro precisa ser feito um ajuste fiscal, uma reforma administrativa, não sei o que vai ser feito, para aí sim o dólar começar a arrefecer e aí sim a gente tem um caminho livre para poder entender qual é de fato a verdadeira inflação que a gente tem no país, para aí poder mexer na taxa de juros. Né? Porque o dólar caindo e a gente conseguindo travar a expectativa de inflação, a inflação é ex-post, né? Ex-ante, não ex-post, a que está aqui, a corrente, sim, é a que vai vir. Avaliando a expectativa futura, você consegue sim precificar a curva mais baixa. A curva precificando mais baixa e, consequentemente, a Selic vem, a Selic baixa. Então a conta é tudo no futuro. Então não adianta a gente olhar para o dólar agora, spot, e a Selic agora. O que tem que fazer? Não é aqui que tem que fazer, não é o valor presente que tem que ajustar. Tem que ajustar a curva. E a curva só está alta por conta de riscos fiscais, ruídos fiscais e tudo isso, a grande maioria, né, departamento do governo. Né? O dólar tá alto lá fora, não adianta que a gente a culpa é do governo, do dólar tá caro aqui. Tem uma parcela. Só que a gente viu hoje que se aqui a gente não arrumar nossa casa, a gente vai perder pro dólar lá fora, porque o dólar tá muito forte. E é complicado, né? Porque eu não vejo esforço nenhum do governo, né? A gente já tá no 3º ano aí, já vai entrar no 4º. Eu não vejo o esforço mínimo do governo falar assim, não, gente, calma aí. Pô, a gente vai tentar reajustar. É só assim, eu vou comprar avião pra mim e pros ministros. Eu vou dar não sei quantos pra
pra lei do Rouanet, vou dar pra não sei pra quanto pra cultura. E é pra isso, pra aquilo. E tipo assim, eles tratam o dinheiro como lixo, né? Você vê, eles não dão valor, né? Eles é como se fosse um filho mimado que recebe uma mesada, o pai não pode nem pagar essa mesada, tá pagando, e ele tá comprando doce à vontade, não dando valor. Você consegue ver que você acredita que esse governo ele vai fazer esse reajuste, ô Wagner? Não vai, e eu acho que nem deveria fazer, porque se eles fizerem isso, assim, o ajuste tem que ser feito da forma deles, né? Como nós queremos, né? O que o mercado, vou falar de mercado assim, Sim. porque aí eu deixo de falar do que eu acho que tem que ser, e sim lendo indicadores. Cara, eu leio indicadores, então, assim, não é o que eu acho, não é uma visão minha, eu não politizo nada, eu simplesmente faço conta, 2 mais 2 é 4. E quando a gente fala de economia, a gente fala de uma métrica dentro das ciências econômicas que se chama econometria. Sim. Que quais são os dados que você tem, você soma isso para trazer qual seria o valor justo de alguma coisa. Isso é precificar. Da mesma forma que nós precificamos ações, precificamos títulos, a gente precifica cenário econômico. Não tem nada de diferente no que o governo está fazendo. E também, eles falaram que ia ser assim. Eles venderam isso. Foi uma promessa de campanha. Já avisaram. Colocaram lá sabendo que ia ser assim. Grandes economistas também chancelaram isso. Um monte de A galera do Plano Real, em peso ali. Pedro Malan, todo mundo tava lá. Né, apoiando, não, vamos o Lula, que não sei o quê, porque ninguém gostava do Bolsonaro. Não gostava do Guedes também, ou seja, uma rixa entre banqueiros, né? Que o Guedes é do BTG, já tinha ali uma rixa interna. E com isso, o governo falou: a gente vai colocar o pobre no orçamento. Vamos fazer isso. Ponto final. Como? Não sei. Ele colocou e colocaram o pobre, o outro. E todo mundo, né? Pobre, o irmão, a família. A grande questão não é isso. Quando eu me posiciono assim, quem é petista de faixinha mesmo fica bravo, né? Porque não fala mal do governo. Quem já tem a mente mais aberta, nem depende de quem você vota, né? Eu votei no PT lá atrás, no passado também, e eu vou dar um jeito de viver minha vida ganhando dinheiro com PT, sem PT, com PMDB, qualquer um que. É isso que você tem. Então você tem que trabalhar com o que você tem. Ainda fica chorando, mas o governo. Pra mim, tanto faz. Agora, colocaram um cara lá sabendo disso. Que já ia ter isso. Agora, juntamente com isso, eu vou agora ajudar o Haddad e ajudar. Eles herdaram uma dívida muito grande da pandemia. Precisa ser pago. Aquela dívida que foi feita na pandemia, por causa da pandemia, ela precisava ser paga. Por isso que o ideal agora não seria sair o Bolsonaro. Seria manter ele para poder arrumar o que ele fez. Né? Aí sai ele e entra outro que já gasta mais. E vai ter que gastar mais, colocar o pobre no orçamento, como eles falaram, e ainda vai ter que cuidar da dívida passada. Apesar de ter tido superávit e tudo mais, tem muita coisa que não chegou a público, muita coisa que a gente não vê. Então tem ali uma arromba monetária muito grande. Então, juntando tudo isso, tem os especialistas lá para isso, né? Cada um dentro da sua pasta para poder avaliar, olha, o que o mercado está querendo? E que o dólar está alto? Precisa fazer essa análise. Alguém tem que sentar lá e tem economistas, grandiosos lá. E sentar e fazer análise. O dólar tá batendo 6 por quê? Parar com isso, a culpa é do Banco Central. O juros está alto, é o Banco Central, e bota alguém lá, tá aparelhando tudo, né? Aparelhou agora o IBGE, tá vindo dado de emprego para todo lado e nego desempregado. Mas beleza, vamos lá no Banco Central. Agora vai entrar. O SUS tá uma maravilha. O cara não consegue tomar. Entra agora o Galípolo ali pro próximo ano. Qual é a preocupação do mercado? O mercado tá precificando, agora o Galípolo tá falando que o mercado quer ouvir, para não botar mais estresse na curva. Só que quando ele entrar, a gente já sabe que não vai ser muito assim, né? Ele vai fazer o que o chefe manda. É o que o mercado está precificando, é esse risco. Não importa o tamanho do risco, a questão agora é de onde vocês vão tirar esse dinheiro. É só isso que a gente quer saber. Tá arrecadado, beleza, a gente vai crescer 3% no ano, essa é a média do PIB, 3% do ano. A receita, a dívida, os investimentos estão atrelados à receita, é o que reza o arcabouço. Então como é que vocês vão agora fazer investimento com 3%, mas e a dívida? Como é que vai ser paga isso? O juros está 13%. O Banco Central tem que baixar. Não. Tem que fazer um corte para a curva vir e o valor presente ser atingido, que é a Selic. É mais ou menos essa conta que tem que ser feita. Se o corte vai ser de 30, 50 bi, não sabemos. O mercado, o ideal é que viesse hoje, com o Trump ganhando, ainda com todo esse impacto e essa concorrência que a gente vai ter, já perde para emergente. O Brasil não ganha do México, não ganha da Colômbia. E agora vai brigar. Agora a Argentina até que tá melhorando agora. Daqui a pouco tá batendo também.
Então, ou seja, se não melhorar isso, não adianta querer contar historinha pra gringo ver, o PIB tá crescendo X. Tá déficit, não tem superávit, a dívida tá alta, a inflação tá engolindo ainda. Você vai no mercado, não é a inflação do papel, cara. De jeito nenhum, Não né? é. Então, a conta final, como o pobre não come juros, não come dólar. Mas ele vai na mesa, ele tá vendo, cadê a picanha que não veio, enfim, essas coisas ele vê. É culpa do governo? É político, meu amigo, ele vai falar o que ele quiser. Agora, o que ele vai fazer efetivo para mudar a Verdade. economia, aí é com eles, né? O mercado espera ali pelo menos 50 bi. Se vier menos que isso, a curva vai continuar reagindo. A gente tá nas mãos aí de pessoas que muitas vezes, igual você falou, né? Lá tem economistas formidáveis, né? Que isso daí eu tenho certeza. Tem. O problema é quem manda, né? Às A vezes grande quem questão. bate o martelo ali é o cara que, tipo assim, não, a gente vai entrar com essa narrativa. E é sempre, é sempre a culpa de alguém, né? Nunca é culpa deles, né? É sempre narrativa. É sempre a narrativa. E não é uma exclusividade do Eu PT, vi é coisa de Não, é político de mesmo. político. E eu vi uma matéria, né? Uma matéria que é sensacional. É tipo assim, a sequência de matéria. É eles falando a inflação, a inflação, a inflação, a inflação. Aí no finalzinho tá falando assim: a inflação é culpa sua porque você compra Sim. mesmo caro. Eu falei, mano, não é possível. Tipo, a inflação é sua porque você compra Você os continua comprando. produtos mesmo, cara. Mas, pô, uma pessoa que é pai de família ali tem que comprar arroz, feijão, mistura. O cara vai ter que comer, meu, vai ter que comprar, não Agora adianta, veio né? aí, esses dias foi o alface tá caro, compra ricota. Chicória, Chicória. compra chicória. É demais, né? Você A compra picanha tá cara? Não, mas pega carne de segunda. Não, Pescoço, é gostoso um pescoço de tem galinha. uma matéria que é tipo assim, ó, essa carne aqui é muito mais gostosa que a picanha e é metade do preço. Entenda porque a carne de segunda é melhor do que a picanha, é mais saborosa. Eu falo, meu, você começa a ver a mídia e você fala, meu, ela é maldosa com o pobre, né? Faz parte do sistema, né? A mídia politizada que a gente sempre fala também, né? Então é complicado, cara, mas eu tenho sempre fé, né, no país que vai dar certo. O brasileiro, ele é assim, né? O brasileiro ele é bem assim. Galera que tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.